Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui à nossa playlist de urgência e emergência e hoje o tema é queimaduras, tá? Esse tema também é muito importante nas provas, tem algumas peculiaridades que você precisa saber para estar preparado para ir para sua prova de concurso, para sua prova de residência e até mesmo para sua atualização profissional, né? A gente sabe que no dia a dia a gente pode realmente atender pacientes com situações de queimaduras e a gente precisa estar bem seguro quanto a isso para poder fazer um tratamento, né, um atendimento de qualidade, tá? Se você não me conhece, chegou aqui pela primeira vez, prazer, eu sou Gisele Rios, sou enfermeira, mestre em saúde da família e hoje venho nas redes sociais ajudando os meus colegas de profissão, tanto enfermeiros quanto técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, a alcançar suas vagas em concursos, alcançar suas vagas em residência para o caso de enfermeiros. E aí eu venho trazendo realmente todo esse conteúdo bem direcionado, nada de enrolação. É só conteúdo mesmo direcionado com a minha experiência, com a minha vivência de análise de provas. Então você vai ver aqui o que realmente cai, o que realmente importa para você chegar lá e ter segurança para responder as suas questões e, claro, conquistar suas vagas, sua vaga aí, sua aprovação em concursos. E é isso que vem acontecendo com os meus alunos e eu espero que você seja o próximo. Então vamos lá, sem mais delongas. Se essa é a primeira aula que você está assistindo aqui, se inscreve no canal. Olha a playlist que a gente tem aqui, tanto de urgência e emergência quanto as outras. Temos playlist de SUS, temos playlist de outras aulas em relação à enfermagem, não só a urgência e emergência. Então, fica à vontade, vai aí olhando todas as aulas para se aperfeiçoar e estar preparado para qualquer prova que você queira fazer para conquistar o cargo dos seus sonhos. Então, vamos lá. Hoje é aula, tá? Em alguns momentos a gente tem questões, mas hoje é aula e vamos falar sobre queimaduras. Então, para a gente começar, a gente precisa saber o que são queimaduras, né? Então, são lesões decorrentes de agentes como energia térmica, química ou elétrica, que podem ser capazes realmente de produzir calor excessivo e que danificam os tecidos corporais e acarreta uma morte celular. Então, se você precisar realmente saber do conceito de queimadura, é isso aqui mesmo, tá? E aí, as queimaduras podem ser decorrentes de queimadura térmica, como eu falei, química, elétrica, queimaduras causadas por violência, radiação ou até mesmo queimadura biológica, tá? Então, a gente tem esse leque aqui de situações que pode gerar uma queimadura em um indivíduo, tá? E aí, continuando, a gente tem aqui que para atendimento é preciso a gente avaliar, né? Antes de qualquer coisa, qual foi a situação que levou essa queimadura? Qual a característica dessa queimadura? Quem é o indivíduo por trás dessa queimadura, né? Não é só essa lesão. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem que avaliar as pessoas como um todo, né? Precisa desse atendimento realmente, esse olhar integral. Então, para esse atendimento, né, a gente vai precisar avaliar qual a extensão dessa lesão, né? Foi uma lesão muito extensa ou ela é uma lesão mais localizada? A gente vai precisar também avaliar a profundidade. Então, foi realmente uma lesão superficial ou ela foi profunda, ela foi mais extensa, ela realmente adentrou mais as camadas da nossa pele, né, da pele desse indivíduo. Houve presença de trauma decorrente dessa queimadura ou não? Foi realmente só a queimadura? Esse indivíduo, ele apresenta alguma comorbidade? Também é importante. A gente sabe que atualmente se fala muito nesse atendimento integral. A gente não pode ver única e exclusivamente aquela lesão. A gente tem que avaliar o indivíduo como um todo. Então, existe comorbidade nesse indivíduo também, porque se existir, pode ser um agravante a depender dessa comorbidade que ele apresente, né? Existiu lesão inalatória? Foi realmente só uma lesão de queimadura ali cutânea ou existiu também lesão inalatória que vai potencializar realmente a situação de gravidade desse indivíduo, né? Qual a faixa etária dessa pessoa que foi acometida pela queimadura? A gente sabe que crianças, a questão da queimadura, ela pode ser muito mais grave, né? Idosos que estejam mais fragilizados, então a gente também precisa estar atento à faixa etária dessa pessoa que foi acometida por queimadura. E aí, desculpa, a gente teve aqui a questão de passagem de helicóptero, mas isso a gente não tem como prever, né? Vamos continuando. Quais os órgãos que foram atingidos? A gente teve, por exemplo, atingido algum órgão nobre nessa queimadura, então realmente foi uma lesão assim muito mais grave que atingiu
órgãos nobres, órgãos vitais, e aí vai precisar de todo um tipo de atendimento mais diferenciado, né, para esse atendimento. Foi queimadura circular realmente ou foi mais restrita, como eu falei a vocês? Então, quando a gente tem queimadura circular, ela vai ser muito mais grave, né? Nesse indivíduo. Foi queimadura elétrica e química, que também são gravíssimas, e a gente precisa saber. Então, a gente precisa ter esse tipo de olhar, de avaliar como um todo. Todo esse contexto aqui precisa ser levado em consideração, tá? Então, todos esses elementos, gravem aí. Eu sempre falo que a primeira vez que você está aqui comigo nessa aula, é muito importante que você preste atenção nas orientações que eu estou te dando, no caminho que eu estou te oferecendo, para que você realmente consiga estudar com assertividade. Depois, você assiste mais uma vez para ir anotando as coisas mais importantes. Mas nesse primeiro momento, tenta entender aqui comigo o que é que eu quero que você avalie para que você compreenda. Muito mais do que decorar, a gente precisa compreender. Quando a gente tem aquele senso de compreensão, a gente consegue chegar lá na hora da nossa prova, por exemplo, se for uma banca que ela não venha muito assim, direto ao ponto, se ela vier com questões, por exemplo, de estudo de caso, você entendendo o que eu estou te passando, você vai ser capaz de responder, tá bom? Então, lembre disso. Primeiro, esteja aqui comigo mais focado em compreender o conteúdo que eu tenho para te passar. Depois você pode assistir uma outra vez, até um pouquinho mais acelerado, para anotar aí os pontos importantes, tá bom? Continuando aqui, a gente precisa saber que queimaduras, quando a gente pensa em queimaduras, a gente tem que estar avaliando sempre alguns graus de gravidade, sinais de gravidade, tá? Então, a gente tem aqui em amarelinho, que ficou um pouquinho claro para vocês, mas aqui em amarelinho, critério de gravidade que a gente precisa avaliar. E aí, na segunda coluna, a gente tem a descrição dele. Então, por exemplo, um critério de gravidade seria a profundidade dessa queimadura, né? Eu trouxe lá para vocês no slide anterior. Então, a profundidade dessa queimadura, a gente sabe que serão graves, mais graves, as queimaduras de terceiro e quarto grau. Então, precisa realmente ter esse tipo de atenção para isso, tá? Outro critério de gravidade é a porcentagem da superfície corporal queimada, que é esse SCQ, que vocês vão ver até aqui nos próximos slides, tá? Já vão se habituando aí com essas siglas. Então, a superfície corporal queimada maior que 10% em crianças e maior que 20% em adultos são um sinal de gravidade maior, tá? A localização dessa queimadura, então vai ser grave a queimadura que atingir áreas nobres. Como eu falei para vocês, a gente teve acometimento de órgãos nobres, então a gente tem aqui os exemplos, né? Olhos, orelha, face, pescoço, articulação, órgãos genitais, ossos, músculos e nervos serão queimaduras muito mais graves quando acometer essas superfícies que a gente tem no nosso corpo, tá? Lesões circunferenciais, como eu disse, né? Lesão circular, principalmente no tórax. Por quê? Porque vai limitar essa expansão torácica. Então, a gente precisa também estar atento que isso é um sinal de gravidade muito importante, tá? E extremos de idade, como eu falei, né? Crianças, então menores de 3 anos, é uma questão de um alerta de gravidade e maiores de 50 anos também. Então, a gente precisa estar atento a isso. Enfermidades anteriores da vítima, como eu falei, as questões de comorbidade, então insuficiência cardíaca congestiva, doenças pulmonares, diabetes também são sinais de gravidade importantes, né? Vão deixar esse indivíduo mais debilitado e a gente vai precisar ter um cuidado muito maior, tá? Queimaduras graves, que são essas queimaduras graves também? Lesões inalatórias, como eu falei, no tórax, devido à questão da expansão torácica. Um paciente que tem também politrauma é uma lesão de queimadura também que vai ser mais grave. Queimadura química e trauma elétrico e violências e maus tratos, né, gente? Que a gente hoje, infelizmente, a gente vem visualizando aí essa questão de violência, principalmente contra a mulher, muito mais evidente. Então, são também situações mais graves, tá? E aí agora vamos entender aqui a classificação das cirurgias. E aí, das cirurgias, perdão, gente, das queimaduras. E aí, com relação a essas classificações, a gente vai começar aqui, dar início
com relação à profundidade. Então, eu quero que vocês avaliem realmente aqui comigo, principalmente as imagens, tá? Para que você consiga compreender como eu falei. Então, vai ser uma classificação de profundidade superficial dessa queimadura quando ela atingir apenas a epiderme, né? Ela se apresenta ali, aquela queimadura, como uma hiperemia. O paciente sente calor, mas nada mais que isso, tá? É um tipo de queimadura mais simples e sem repercussões clínicas, exceto na queimadura, claro, pelo sol, em grande parte do corpo, que pode evoluir para desidratação, né? A gente pode ter aquelas situações de pessoas que ficaram expostas ao sol, a gente vê que realmente foi só uma hiperemia, calor, mas pode gerar aí uma desidratação e aí vai configurar uma questão mais grave. Mas quando não, elas são mais simples, tá? E aí, principalmente essa questão da desidratação em crianças e idosos, né? Como eu já falei para vocês, são situações mais vulneráveis. E aí eu trouxe aqui palavras-chave para você saber, então, hiperemia, edema, dor, mas podem perceber aqui na imagem que ela realmente fica nessa espessura aí mais realmente da epiderme, tá? Ela não aprofunda, tá bom? Já que continuando na espessura parcial, a gente já tem uma diferença. Percebam aqui pela imagem, né? Atinge a epiderme e várias partes da derme. E aí essa lesão, ela vai se apresentar também com a presença de bolhas. Então percebam aqui já essa grande diferença, né? A gente tem a epiderme e camadas da derme e a gente tem bolhas nessa lesão. Então, uma ação que favorece a ampliação dessa lesão é a aplicação de gelo na queimadura. Sempre tem pessoas, né, que pensam, teve queimadura, vamos colocar lá o gelo. Isso vai favorecer a ampliação, porque o gelo ele também queima, tá, gente? O gelo é contraindicado como método analgésico nesse tipo de lesão, tá? Então, percebam aqui na imagem, né, essa hiperemia, até aqui na imagem, ela já ficou mais profunda, mostrando realmente que não foi só a epiderme ali que foi atingido, ela já pegou realmente camadas da derme e ficou as bolinhas ali em cima, então para vocês fixarem muito melhor aí na mente. E aí já na espessura completa, a gente já tem aqui essa situação de uma lesão espessa, seca, branca e rígida. Antes, né, ela era denominada uma lesão de terceiro grau. Só que atualmente, né, ela tá com a nomenclatura aí atualizada, é uma lesão de espessura completa, tá? O PHTLS reforça que são lesões doloridas, pois as terminações nervosas das áreas vizinhas, as áreas com morte de nervos, continuam transmitindo esse estímulo doloroso. Então, é bem importante que você saiba que é uma lesão realmente que ainda se apresenta muito dolorida. E aqui, pela imagem, a gente consegue ver, né, esse acometimento realmente tanto da epiderme quanto da derme, chegando até ao tecido subcutâneo, né? Você percebe ali pela imagem que existe realmente esse acometimento, tá? Então, tem uma aparência de couro, a coloração branca, chamuscada, tecido morto. As vítimas terão dor nas áreas queimadas adjacentes à queimadura de espessura total, tá? Que é essa completa. E aí, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui. Se você visualizar na sua banca, né, cobrando ainda essa nomenclatura de terceiro grau, não vai ficar brigando com a prova na hora ali que ela se apresenta, faz da forma com que ela está se apresentando e, se for necessário, você entra com recurso, caso seja realmente viável para esse tipo de questão, tá bom? E a gente tem aqui também a classificação subdérmica, tá? E aí seria o nosso quarto grau, que é quando a espessura total com dano tecidual profundo realmente. Então, a queimadura atinge totalmente o tecido subcutâneo, músculo, tendões, ossos, órgãos internos. Antigamente, ela era realmente classificada como quarto grau. Atualmente, a classificação é queimadura subdérmica, tá? Então, entendam esses quatro níveis de profundidade que a gente tem. A superficial, que a gente apresentou aqui na primeira, tá? Superficial, aí a gente teve a parcial, a de espessura completa e a subdérmica, tá? Percebam aí as diferenças entre elas, organiza isso aí na sua mente, é bem importante se vocês puderem fazer um mapinha mental sobre isso, vai ser ótimo, para que vocês fiquem revisando e consigam realmente compreender esse conteúdo de forma assertiva para utilizar na sua prova com eficiência.
tá? E aí vamos continuando. Com relação à extensão, né? Com relação à extensão da queimadura, e aqui, claro, lembrando sempre que eu estou trazendo a diferença entre o PH-TLS, em alguns momentos a questão do SAMU. Então, percebam aí também para não confundir e avaliar o que está sendo cobrado na sua prova. Então, a classificação da queimadura quanto à extensão dela, segundo o PH-TLS, tá? E aí a gente tem aqui 4 colunas. A primeira coluna ela está relacionada à área corporal que foi queimada, né? E aí a gente tem as porcentagens no adulto, na criança e no bebê. Então, cabeça e pescoço no adulto corresponde a 9%. Na criança, 12% e no bebê, 18%. Então, lembrem como eu falei para vocês, né? A questão da faixa etária que importa. Então, aqui a gente vê que uma lesão de cabeça e pescoço em um bebê é o dobro da superfície corporal que um adulto. Então, percebam isso, tá? Vão olhando essas nuances. Membros superiores no adulto está relacionado a 9% da superfície corporal, e aí cada membro, tá? Cada membro superior. Então, o braço direito, o braço esquerdo é 9 e 9, tá? Na criança também 9, no bebê também 9. Quando a gente fala de tronco, esse tronco vai ser dividido sempre em anterior e posterior, tá? É diferente. Então, a gente vai ter em todos eles, adulto, criança e bebê, 18%. Então, 18% anterior, 18% posterior, tá? Lembra, não pensem como um todo. É anterior e posterior, tá? Membros inferiores, no adulto, 18% cada membro. Então, 18% direito, 18% esquerdo. Na criança, correlaciona a 16,5%, tá? E no bebê, 13,5%, tá? Os genitais de todos correspondem a 1% dessa extensão de superfície corporal queimada, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês uma figurinha realmente mostrando isso, tá? Então fica bem mais fácil que vocês fixem também. Depois dá um print nessa tela, coloca aí no seu material de estudo, que é importante, tá? E aí a gente vem com a classificação, e aí agora em relação ao SAMU, tá? Eu mostrei o PH-TLS e agora vamos para o SAMU. E aí o SAMU, ele divide entre adulto e bebê, tá? Ele não tem aquela divisão de criança como a gente viu no PH-TLS. Então, cabeça e pescoço no adulto 9%, no bebê 18%, membros superiores 9% em cada, tanto adulto quanto bebê, e em cada tanto direito quanto esquerdo, tá? Membros inferiores, no adulto 18% direito, 18% esquerdo, no bebê 13,5%, também lembrando direito e esquerdo. O tronco do mesmo jeito, tá? Anterior e posterior nos dois 18% e genitais também 1%, tanto em adultos quanto em bebês. E aí, continuando, né? A gente precisa entender como acontece o atendimento, né? Dessas pessoas com queimaduras em unidade de tratamento de queimados, tá? Então, queimaduras de segundo grau em áreas maiores do que 20% da superfície corporal queimadas em adultos precisa ser o tratamento, o atendimento nessas unidades de tratamento de queimados, essas unidades referências para isso. Queimaduras de segundo grau maiores que 10% de superfície corporal queimada em crianças ou maiores de 50 anos, que a gente viu que é um público de maior risco. Queimaduras de terceiro grau em qualquer extensão também precisa desse atendimento nessas unidades de referência. Lesões em órgãos nobres, que a gente viu, então, face, olhos, períneos, mãos, pés, em grandes articulações também é característica do atendimento nessa unidade. Queimadura elétrica, queimadura térmica, lesão inalatória, que a gente viu também a gravidade dela, né? E lesão circunferencial de tórax ou de membros, também, que deixa esse tipo de lesão, essa característica muito mais grave e precisa, sim, de um atendimento muito mais especializado, tá? E doenças associadas, tentativas de autoextermínio, como suicídio, politrauma, maus tratos, ou situações sociais diversas também se enquadram nesse atendimento em unidades de tratamento de queimado, tá, gente? E aí a gente precisa saber, né, que existe uma sequência de avaliação para o atendimento de paciente que sofreu queimadura. E aí isso é o PH-TLS que traz para a gente, tá? Se você acompanhou comigo aqui
A aula de trauma, a aula de PCR, vocês viram que também existe uma sequência, então, do mesmo jeito, a gente tem também uma sequência para atendimento de paciente que sofreu queimadura. E aí, essa é uma avaliação primária, tá, gente? Lembrem. Então, a gente tem o XABCDE também. Nesse X, a gente vai estar vendo, né, a questão do controle. Então, nesse X, a gente vai estar vendo, né, a questão do controle de sangramento externo grave, se teve algum trauma associado, né, como a gente viu lá no início, avaliar se teve trauma. Então, aqui, esse início é sangramento e trauma associado. O A está relacionado à abertura das vias aéreas, edema de via aérea também que precisa avaliar, necessidade de intubação precoce, né? O B está relacionado à ventilação, né, que é a respiração. Escarotomias em lesões circulares de tórax, tudo isso é avaliado, tá? Principalmente, né, como eu falei para vocês, lesões circulares de tórax, que elas prejudicam essa expansão pulmonar, então tudo isso precisa ser avaliado e é nessa etapa da sequência que é avaliado. No C, a gente avalia a circulação, então pressão arterial, queimaduras circunferenciais, acessos venosos, a gente precisa de 2 acessos em queimaduras maior que 20%, ou também intraósseo, né, para a questão de reposição volêmica desse paciente, né, os acessos, a gente precisa estar atento a isso. Inclusive, fica até o final que eu vou passar uma fórmula que com certeza vai estar na sua prova, que é a fórmula de reposição volêmica para um paciente que sofreu lesão por queimadura, tá? O D está aqui relacionado à avaliação neurológica, então a gente vai avaliar a capacidade ou a incapacidade desse paciente, se teve exposição à questão de toxinas inaladas, se teve asfixia, se teve inconsciência, tá? Precisa ser avaliado para todo tipo de atendimento que vá acontecer com ele depois. Isso aqui é muito importante que seja avaliado, tá? E letra E, a questão da exposição do paciente, né? Remoção de roupas, joias, controle da temperatura do ambiente, manter a ambulância aquecida também, tá? É um cuidado para esse paciente. Então, esse aqui é a sequência de atendimento inicial a um paciente que sofreu queimadura de acordo com o PH-TLS, tá? E aí, continuando aqui, como seria essa avaliação secundária? A gente viu a avaliação primária, e aí a gente precisa saber da avaliação secundária. Então, a gente precisa fazer um exame físico completo. A gente sabe, né, exame físico céfalo-caudal completinho em busca de outras lesões. Às vezes a gente não visualiza de início, mas quando faz esse exame físico mais minucioso, a gente consegue realmente avaliar outras lesões que foram decorrentes também dessa queimadura, tá? A análise da superfície corporal queimada, como a gente viu ali, realmente fazer esse cálculo, né, visualizando esse paciente como um todo. Cobrir as feridas com curativo estéreo seco antes da remoção do paciente, pois reduz o fluxo de ar na lesão e, consequentemente, evita essa dor. A gente sempre tem que ter o olhar também para minimizar o sofrimento desse paciente o quanto antes, tá? Não se recomenda a aplicação de cremes, pomadas antibióticas até a avaliação na unidade de tratamento de queimados, tá? Para não mascarar nenhum tipo de situação, certo? E aí, continuando aqui, como seria o tratamento recomendado, né, pelo PHTLS? Então, suspender a causa da queimadura, e aí a questão da irrigação com água na temperatura correta, né, é importante. Retirar todas as roupas e joias que retêm calor residual e continuam a queimar esse doente, tá? Ele pode não estar exposto mais àquela situação, mas as roupas ali, com a temperatura que ficou, ela pode continuar queimando aquele paciente. Então, a gente precisa retirar realmente. Evitar comprimir os tecidos com aparecimento de edema, tá? Aplicar curativo ideal, que é aquele não aderente, é estéril e é seco. Os socorristas não devem aplicar pomadas, né? Como eu falei também no slide anterior, pois irá prejudicar a avaliação da gravidade no ambiente hospitalar. Pode mascarar realmente ali aquela lesão, tá? Existem curativos adaptados ao ambiente pré-hospitalar, e aí a gente tem, né, o tecido impregnado com prata para reduzir a contaminação microbiana, por exemplo, tá? E a gente precisa repor volume desse paciente, tá? Um paciente com queimadura, ele é um paciente que ele realmente pode estar ali perdendo volume, e a gente pode precisar repor o volume desse paciente. E com relação à questão da reposição de volume, né, como eu falei para vocês, essa fórmula aqui é um ouro, tá? Vocês precisam saber
fazer esse cálculo, vocês precisam saber dessa fórmula, é de extrema importância para ir para a sua prova, tá? Bancas de mais alto nível vêm cobrando essa fórmula. Então, para determinar a reposição volêmica desse paciente, a gente utiliza a fórmula de Parkland. E aí, o que é que ela diz, tá? Vou explicar aqui para vocês. Essa fórmula, a gente vai calcular a reposição volêmica desse paciente. Então, vai ser 4 ml para o paciente adulto, tá? Para o paciente adulto, 4 ml vezes a superfície corporal queimada, que vocês viram comigo como calcular, né? Teve a questão da cabeça, do tórax anterior, posterior, de cada membro superior e inferior, dos genitais. Então, com aquele cálculo, vocês multiplicam por 4 ml e multiplica pelo peso da pessoa. E isso vai ser utilizado para pacientes com queimaduras elétricas, tá? Já pacientes com os demais tipos de queimadura, a gente vai utilizar, ao invés de 4 ml, 2 ml. Mas é a mesma fórmula. Então, queimaduras elétricas, 4%, demais queimaduras, 4% não, gente, perdão, 4 ml, demais queimaduras, 2 ml. Então, 2 ml vezes a superfície corporal queimada, vezes o peso desse paciente, tá? E aí, em crianças, a gente utiliza 3 ml na fórmula, tá? E aí, eu deixei aqui em evidência para vocês. Use preferencialmente soluções cristalóides, Ringer com lactato, é o que tem realmente na literatura, o uso preferencial para essa reposição. E aí, como é que vai ser isso, né? Esse volume todo que você calculou vai precisar ser administrado em 24 horas. E aí, metade vai ser nas primeiras 8 horas. É como se fosse uma dose de ataque mesmo, tá? Na metade, fez o cálculo lá das 24 horas, metade eu vou precisar administrar nas primeiras 8 horas. E o restante, a gente administra nas próximas 16 horas, que vai fechar às 24 horas, tá? E aí eu coloquei aqui, grave essa fórmula, vai te ajudar muito. Você vai ver ela na sua prova e você vai lembrar de mim aqui nessa aula, juntinho com você, te passando tudo que você precisa para gabaritar a sua prova. E aí, continuando, né? Sinais sugestivos de que o paciente inalou fumaça e pode apresentar lesões inalatórias. Como eu falei para vocês, lesões inalatórias caracteriza queimadura grave. Então, a gente precisa saber qual tipo de situação, qual tipo de característica que eu vou conseguir visualizar que indique que esse meu paciente pode ter sofrido lesão inalatória. Então, primeiro ponto, né? Pensar. Incêndios em locais fechados. É muito mais provável que ocorra lesão inalatória. Paciente apresentando confusão, agitação, ele pode ter sofrido também lesões inalatórias. Queimadura de face ou tórax, né, pela proximidade ali com as vias aéreas. Sobrancelhas e pelos nasais chamuscados, né, a gente consegue realmente visualizar. E aí, devido também à proximidade, a gente pode entender que houve lesão inalatória. Fuligem no escarro também é outro sinal sugestivo. Rouquidão, perda de voz e estridor também é outro sinal sugestivo dessa lesão inalatória. E aí agora a gente vai entender um pouquinho, né, sobre a intoxicação por monóxido de carbono, tá? E aí, como é que a gente vai entender isso? A gente tem classificações, né? Porque a gente sabe que a intoxicação por monóxido de carbono, ela é grave também. E aí a gente tem as classificações, né? Quando acontece, se ela é leve, moderada ou grave. E o tratamento que a gente vai precisar fazer com essa vítima. Então, leve, quais são os sinais e sintomas que ela vai apresentar? Dor de cabeça, fadiga, náuseas, por exemplo. Na moderada, ela vai apresentar dor de cabeça intensa, vômitos, confusão mental, torpor, sonolência, aumento da frequência cardíaca e aumento da frequência respiratória, tá? E nos casos graves, essa pessoa pode apresentar convulsão, coma, PCR e chegar até ao óbito. Então, o tratamento qual vai ser para todas essas situações? Remover a vítima da intoxicação com monóxido de carbono e fornecer a oxigenoterapia, né, o oxigênio, a 100%. E aí, cada conduta posterior vai depender da situação em que esse paciente está apresentando. A gente vai precisar repor volume, a gente vai precisar, né, fazer todo o tratamento para cada um desses sinais que ele apresenta, tá? Mas de início a gente precisa saber remover a vítima daquela
aquela situação de intoxicação e oferecer oxigênio a 100% para ela, tá bom? E aí, continuando aqui, a gente tem a questão da intoxicação por cianeto de hidrogênio, que também é outra situação grave. Então, quais são os sinais e sintomas que esse paciente vai apresentar? Aumento da frequência cardíaca respiratória, cefaleia, tontura, alteração desse nível de consciência, parada cardiorrespiratória e até mesmo a morte. Tá? O tratamento vai ser medidas de suporte clínico, como suplementação de oxigênio também, medidas de manutenção cardiovascular, super importante, terapia com o antídoto, que é a hidroxicarbolamina, tá? É por via endovenosa que age transformando o cianeto em molécula não tóxica para ser eliminada na urina. Então, super importante aqui para vocês. Essa questão aqui eu já vi em banca de alto nível também cobrando. Então, vejam aqui que toda essa preparação que eu estou trazendo aqui para vocês vai desde o básico até o mais avançado, mas realmente em tudo que já foi cobrado e que vem sendo cobrado e que você precisa saber, tá? Nada que eu trouxe aqui é ao acaso. Nada que eu trouxe aqui é desnecessário, mas também não trouxe coisas que seriam desnecessárias. É tudo que realmente você precisa aprender, tá certo? E aí, continuando em resumo, né? Já estamos quase chegando no final da nossa aula e eu preciso que, se você entende que essa aula está te ajudando, que está esclarecendo aí na sua mente, que você está conseguindo entender, compreender e sabe que vai lhe ajudar, deixa o like aqui, porque dá um trabalho danado fazer essa aula para vocês, explicar aqui de uma forma muito mais acessível para que você compreenda o que eu estou trazendo, tá? Então, em resumo, no tratamento pré-hospitalar, o que a gente vai precisar fazer? Interromper o processo de queimadura, removendo roupas, joias, tá? Tirando essa pessoa realmente da exposição dessa queimadura. Cobrir as lesões com tecido limpo, a gente viu, né? Cobertura ideal seca, estéreo, tá? Fornecer oxigênio a 100% se intoxicação por monóxido de carbono, expor a via aérea queimada, né? E avaliar essa via aérea e fazer todo o tratamento que precise com relação a isso. Isso a gente fala no atendimento pré-hospitalar. Porém, a gente tem também as situações de atendimento em salas de emergência. Então, o que é que a gente vai precisar fazer? Vocês percebam que ali é toda uma questão inicial. E aqui a gente continua, né? A avaliação das vias aéreas, avalie a presença de corpos estranhos, verifique e retire qualquer tipo de obstrução. A respiração, avalie as vias aéreas superiores se necessário, administre oxigênio a 100%, sob máscara umidificada e na suspeita de intoxicação por monóxido de carbono, mantenha a oxigenação por 3 horas, pelo menos, tá? Suspeita de lesão inalatória, queimadura em ambiente fechado com acometimento de face, presença de rouquidão, estridor, escarro carbonáceo, dispneia, queimadura das vibriças, né, que são esses pelinhos que a gente tem no nariz, insuficiência respiratória, a gente vai precisar manter a cabeceira elevada, né, ali a 30 graus desse paciente. Avalie se há queimaduras circulares nos tórax, membros superiores e inferiores, verifica a perfusão distal e o aspecto circulatório por meio também da oximetria de pulso, tá? É importante visualizar para ver se não teve nenhum tipo de isquemia. Avalie traumas associados, doenças prévias ou outras incapacidades e adote providências imediatas. E aí, como eu falei para vocês, né? Isso aqui vai ser relacionado a cada caso, cada situação, cada apresentação que o paciente tem, as providências vão ser tomadas. Expõe a área queimada, providencia acesso venoso, né? Obtenha preferencialmente acesso venoso periférico calibroso, tá? Mesmo em área queimada, e somente na impossibilidade desse é que utilize acesso venoso central. Instale sonda vesical de demora para controle de diurese nas queimaduras em área corporal superior a 20% em adultos e 10% em crianças, como a gente viu, são lesões graves, né? E o tratamento da dor com morfina e dipirona também é preciso, gente. Ter sempre empatia com esse paciente, né? Ele está ali em sofrimento e a gente precisa minimizar esse sofrimento o mais rápido possível, tá? Indicações de intubação orotraqueal no atendimento às vítimas de queimadura, conforme o Ministério da Saúde, né? Quais são as situações em que são indicadas essa intubação? Então, paciente com escala de coma de Glasgow menor que 8, tá? A gente viu aqui
é a escala de coma de Glasgow, já nessa playlist de urgência e emergência. Se você não viu, se essa é a primeira aula, essa escala de coma de Glasgow, eu ensinei para vocês ela passo a passo lá na nossa aula de trauma, tá? Então, terminando aqui, já vai lá olhar. PaO2 menor que 60, PaCO2 maior que 55 na gasometria, dessaturação menor que 90 na oximetria e edema importante de face e orofaringe. Então, essas 5 situações aqui indicam realmente a questão da intubação, tá? Pode ser em conjunto, pode ser individualmente, mas essas situações indicam a intubação. E aí a gente tem, né, sinais e sintomas de infecção na queimadura. A gente viu a queimadura, a classificação, extensão, tudo direitinho. E como é que a gente consegue avaliar se essa queimadura está com um processo infeccioso? Então, se a gente tem mudança na coloração da lesão, se a gente tem edema de bordas de feridas ou segmento corpóreo afetado com aprofundamento dessas lesões, mudança de odor, né, aquele cheiro fétido na lesão, descolamento precoce da escara seca e transformação em escara úmida, tá? Coloração hemorrágica sob a escara, celulite ao redor da lesão, vasculite no interior da lesão, né, que são os pontos avermelhados, e aumento ou modificação da queixa dolorosa. Então, esse paciente vinha ali melhorando e aí a lesão começa a doer com a maior intensidade, né, e vai piorando aí a intensidade dessa dor. Então, pode ser sim um sinal também de infecção nessa queimadura. Tá? A gente chega aqui ao final dessa aula, lembrando para você, tá? Para você estar preparado realmente de forma completa nesse conteúdo de urgência e emergência. Assista todas as aulas da playlist. Eu estou colocando aqui sempre, tentando colocar 2 por semana para a gente finalizar o mais rápido possível essa playlist. Então, assista. Eu preciso ver você na próxima aula para que você realmente tenha um direcionamento muito mais adequado e assertivo para a sua prova. Lembrando, deixa seu like se você ainda não deixou, encaminha essa aula para o seu amigo concurseiro, seu amigo que vai fazer prova de residência e precisa também saber desse conteúdo. Um beijo, vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!